Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para nos falar sobre um tema interessantíssimo, assim como todos, intelecto. Você já ouviu essa palavra, né? Intelecto. A gente confunde intelecto com inteligência, com uma série de coisas. E eu estava conversando com o Jorge antes do programa começar, quando eu proponho assim o tema, que ele fica sabendo, ele fala, nós já não falamos sobre isso? Eu falo, bom, nós já falamos sobre quase tudo, assim, vamos dizer, se você pegar o dicionário, já falamos de um monte de coisa, mas essas palavras estariam, se você fizesse uma busca, nós já falamos quase sobre tudo. Só que, isoladamente, alguma coisa fala em fragmentos, tudo, então conforme vai passando o tempo, nesses 13 anos aqui, a gente vai amadurecendo, os assuntos aparecem, né? E eles vão amadurecendo para talvez eles queiram, né, ser mais trabalhados, mais ampliados, mais compreendidos, digamos assim. Então hoje o tema que se apresentou foi intelecto. Vamos tentar descobrir hoje aqui, vamos falar sobre o que é esse intelecto, né? A inteligência, como é que se fala isso? Já falamos sobre intuição, já falamos sobre tudo. Vocês que nos acompanham todos esses anos aí, vocês sabem disso. Então nós vamos procurar falar sobre isso, o que vem a ser isso. Então, antes de mais nada, como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo. Hoje você não pode reclamar da temperatura, né? Não, hoje eu estou de aqui, tá vendo? Tá aqui. 30 e poucos graus. Tá quente para chuchu, eu, né? Eu estava saindo de casa de camisa manga comprida, daí minha filha não deixou, né? Eu vim de manga curta, mas hoje está bem bom. Incrível. Qualquer dia te pegam na rua assim e falam, esse cara tá doente, vamos levar ele para tratar. Como é que tá? Tá calor. O hospital tá bom, não pode levar para o hospício. Não, para o hospício não, ali não, também não. E aí, tem alguma novidade para trazer aí para... Você quer Grego, não, tudo cumprimentar alguém aí, alguma coisa? Não, para todos, é um grande fraterno abraço, sempre é muito bom vir aqui conversar, ter uma ambiência onde se possa conversar de assuntos não usuais, dar uma folga do mundo, uma folga da vida, então isso é muito salutar, eu gosto muito de Verdade, e aqui eu quero aproveitar aqui, pedir desculpas. Muitas pessoas me escrevem, né, e falam assim, pô, Grego, manda um abraço para mim, manda um abraço, isso aqui, poxa, eu me desculpe, eu me perco. Às vezes eu anoto, como nós não temos essa frequência assim de estar falando, a gente fala a cada 15 dias e olha lá, às vezes passa muito mais tempo disso, então eu me perco no meio de tantas coisas que eu tenho que administrar. Então vocês recebam do Jorge e de mim assim um fraterno abraço inominado para todas as pessoas que nos assistem, aquelas que virão nos assistir. É muito bom estar com vocês e se sintam sempre que nós fizermos um programa, sintam-se sentados aqui conosco como se estivéssemos numa grande roda, seja lá o que for, e todo mundo junto. Então me perdoem se eu esqueço de falar o nome de determinada pessoa que me pediu para ser lembrado. Mesmo quando a gente não tem como ter contato com cada pessoa que está vendo essa conversa agora, ou que vai ouvir essa conversa, né? Pode ser que a lei julgue necessário que a gente venha conhecer uma ou outra pessoa. Sim. Ou que jamais seja necessário que a gente se encontre pessoalmente, né? Mas aí há uma prova assim da mais profunda fraternidade e respeito que a gente sente por cada um de vocês que estão nos ouvindo, que é o seguinte: a gente dedica a vida para isso. Então, mesmo que a gente jamais venha conhecer um de vocês particularmente, né, parte da vida que a gente dedica é para poder compartilhar isso, que possa vir a ser útil para que você mude sua maneira de ver, de viver a vida, ver a vida, compreender a vida, sentir a vida, para que você possa cumprir o seu papel em vida, na vida, para a vida, e que possa também ajudar a humanidade, compartilhar fraternalmente o que fraternalmente a gente recebeu. Mesmo que a gente não tenha a felicidade humana de um dia poder dar um abraço presencial, físico, né? Eu não sei, acho que isso... Sintam-se todos fraternalmente abraçados para sempre. Eu não sei, quem vai dissertar sobre o assunto é você, mas tudo isso aqui eu acho que faz parte do tema que nós vamos falar hoje, porque é interessante, você é da área da tecnologia
do TI, vamos dizer assim, você é um Sim, analista de sistema, sabe? Hoje, 2018, então são 42 anos trabalhando com tecnologia. Então você pegou a coisa quando engatinhava, aqueles computadores gigantescos, aqueles CPDs fantásticos. Eu fui da primeira turma de formandos de computação da Universidade Federal. Pronto, então tá aí. Né? E trabalhava desde 76, quando não tinha ainda nem monitor. 11 anos depois que eu comecei, que eu já trabalhava programando em Assembly, linguagem de máquina, assim, com cartão perfurado em minha frente. Nossa, se me faz voltar no tempo. Daí que apareceu o microcomputador, essas como eu tenho, coisas, né? Como eu sou mais velho que você, determinados anos, eu me lembro até como se fosse hoje, porque meus pais me pagavam, mas eu não fazia, eu gastava o dinheiro e não fazia. COBOL, aquela linguagem, tudo. Isso na década de 70. Programei por muitos anos. 70, era aquele da Datamec, era um CPD gigantesco, um computador que vocês não faziam ideia que processava as apostas da Caixa Econômica. O que tem no smartphone hoje, antes ocupava um andar inteiro. Perfeito, disse tudo agora, disse tudo. O que você carrega no bolso era um andar inteiro. Mas o que eu queria dizer com isso é o seguinte, é interessante que você abordou, não sei se faz parte, deve fazer parte do intelecto, porque, veja, a gente se sente amigo ou irmão de pessoas que a gente nunca viu, como você falou. A gente tem a contumácia de conversar, de trocar favor. A pessoa se fica solícita, você pede um negócio lá no fim do mundo, no Tocantins, sei lá o que, tal. A pessoa vai lá solícita e faz aquilo com o maior prazer, como se fosse o irmão teu, como nós estamos sentados aqui. Então isso é bacana, a tecnologia, ela aproxima isso. E o Jorge foi muito feliz quando disse, seria muito bom a gente se vê qualquer dia, você dá um abraço num irmão seu, qualquer coisa assim, né? Um dia a gente conseguir fazer um encontro, sim, programa com 2 anos de antecedência e vai todo mundo para lá. Sim, seria interessante, mas eu digo seria, né? Seria. Mas é difícil, né? Mas você percebe que, ao mesmo tempo, se torna até desnecessário, até porque, né? Assim, tem conversas, outro dia eu estava vendo dessas conversas um pouquinho mais antigas, que tem 20, 30, 40 mil visualizações. Se cada visualização é uma pessoa, a gente não vai conseguir ficar numa sala e dar 40 mil tem condição, exato, só se for num estádio, né? E tomara que não, porque quanto mais pessoas virem, quanto mais difícil poder for, a gente poder dar um abraço físico em cada um, sinal que mais longe está indo o verbo, né? E o objetivo é esse. É isso porque mesmo. O abraço já é um retorno humano, né? Assim, quão bom seria se isso fosse possível, mas é o aspecto humano. E daí não é o trabalho, né? O trabalho em si é conversar. Perfeitamente. Né? O retorno desnecessário, né? E tudo que se espera é que essas palavras elas frutifiquem na alma de cada um para que isso seja levado adiante. Né? Isso é bacana, e para isso não precisa se ver pessoalmente, né? A internet, digamos assim, ela tem feito um papel maravilhoso. Eu falo só do lado bom da internet. Isso é porque, assim, tem uma coisa muitíssimo interessante que daí me surgiu agora para conversar sobre esse aspecto. Não tem a ver diretamente com o assunto, mas só vamos fazer um parênteses. Tá. É que então, assim, de 1900 para frente, de fevereiro de 1900 para frente, então a humanidade ela deu um salto em vários campos, né? A tecnologia é uma dessas, e a humanidade hoje ela tem mais tecnologia do que ela pode dar conta, porque isso foi dado à humanidade antecipadamente. Então houve um aprestamento, né? E todo o conhecimento técnico ele está sendo devolvido rapidamente à humanidade. Agora é uma parte ínfima ainda, né? Mas ainda assim a humanidade não consegue digerir perfeitamente. Mas tem um aspecto muito interessante que é o que me ocorreu, assim, sabe que o próximo sentido humano a ser desenvolvido chama-se permeabilidade. Tá. Esse é o nome do sentido, né? É você ver e se comunicar através das coisas. Tirando a parte caótica das mídias sociais e do mundo digital, porque no mundo digital hoje está o céu e o inferno, está o passado, o presente e o futuro, está tudo ali. Por quê? Porque ele é a expressão da alma de cada um. E na alma de cada um está o céu e o inferno de cada um. Sem dúvida, o presente, claro, o passado e o futuro. Tudo. Então, isso aí ele é externado e tornado denso através de escrita e de tal. Antes, então, há alguns anos atrás, a gente ia colocar um programa para rodar e o programa todo escrito na mão,
assim, ia programado e cada linha de programa era um cartão perfurado, lembra o Rollerito de 80 Senhora, colunas? Isso foi minha vida durante décadas, né? Então, havia uma previsibilidade. Então, você fazia o programa, colocava o programa para compilar, que passava no computador, para o computador ver se tinha erro de escrita. E daí se pegava o resultado do erro de escrita no dia seguinte. Aí tinha lá, tem um erro de sintaxe de programação nessa linha. Aí pegava a caixa de programa, via o cartão que estava com erro, tirava, deixava marcado, ia lá, escrevia um cartão novo, vinha e trocava fisicamente. Aí, ok, rodou sim, bota para processar. Então você sempre... o alcance do que você fazia, ele era limitado. Muito limitado. Hoje você vai carregar, vai ligar o teu notebook ou o teu smartphone, se demora alguns segundos você já reclama, né? Isso já é uma decorrência de uma nova perspectiva de interação mais rápida, né? E essa projeção, essa reflexão do mundo humano ou do astral humano em uma interface, né, humano-astral, que seria o mundo digital, ele permite a permeabilidade, porque assim, antes você falava alguma coisa e você conseguia ofender um ou dois cada vez. Hoje você ofende da mesma forma, você poderia trocar ideia com uma pessoa, com outra pessoa, né? Hoje você pode trocar ideia com dezenas de milhares. E a gente conversou aqui, você mudasse o título das nossas conversas para um título mais comercialmente atrativo, Senhora, teria... daí você concorreria com o vídeo do gatinho que caiu na xícara de leite. Não tenha dúvida, você acha que eu não pensei nisso já? Ou do cãozinho que ficou na lateral. Não pensei em fazer, mas eu sei que se eu fizesse isso é o que você está falando. Nós teríamos... Aí então 4 milhões de visualizações, 5 milhões. Perfeito. Só que daí hoje então se usa esses artifícios para besteira, para esquentar a parte mais baixa do astral, que é aquilo que você vai ver o vídeo de 5 minutos e fala assim, ai, que lindo, que fofo o cãozinho, o gatinho, junto com outro gatinho e tal. Terminou, você segue a vida tendo alimentado uma fração insignificante da tua alma que daqui a pouquinho vai virar fumaça, né? É bem isso mesmo. O mesmo protocolo, a mesma capacidade que você tem de daí, em postando alguma coisa construtiva, você atingir uma grande gama de pessoas, né? Na prática, é uma antecipação de permeabilidade. O que acontece é que isso ainda é feito de maneira inconsciente, né? Porque, isso que eu estou falando, então, a pessoa, o vídeo do gatinho, ela vai ver. Agora, tem lá uma conversa de 1 hora sobre intelecto. Não me interesso, não vou gastar 1 hora para ver isso, porque 1 hora eu posso ver 20 vídeos de todos os pets possíveis, todos os filhotes possíveis, porque eu quero me divertir, eu quero sorrir, eu quero ser divertido, eu quero não me preocupar, se for me preocupar, eu vou me preocupar com as coisas da vida, agora aqui meu horário de lazer, e não compreende que essa abertura, esse contato com os outros seres humanos, seria para contemplar o que de bom existe nos outros seres humanos. Aí seria o processo construtivo. Esse é o caminho que a gente tem que percorrer até a permeabilidade. Mas como nada é por acaso, né, o fato de a gente estar falando isso. Outro dia, na causalidade, encontrei um velho amigo que ele é do ramo da comunicação. Ele é um publicitário, ele tem uma agência e tudo isso aqui. Eu perguntei a ele, o que as pessoas querem hoje? Porque exatamente em função disso, você que é da área da comunicação, o que as pessoas querem hoje? E ele me respondeu na lata, como a gente usa aqui. Ele falou, satisfazer a si próprias. Então, pelo menos eu tive a resposta de uma pessoa que lida com isso e que sabe o que as pessoas querem. Então, eu me surpreendi de certa forma, porque a gente sabe que todo mundo pensa em si, tudo isso aqui, mas não pensei que as pessoas estivessem se fechando tanto em primeiro plano, disparado a autossatisfação, o que vai me satisfazer. E você veja assim que a busca contínua do prazer. Isso. A busca contínua do lazer. Em todos os campos, isso. A busca contínua de uma paz que dura só até a vontade de comprar uma outra coisa para ter aquela paz por ter comprado. Bingo! Isso. A felicidade efêmera decorrente de uma aquisição recém-feita. Um carro, uma bolsa, um sapato, um relógio, não interessa o que seja. A última moda, tanto é que daí a indústria existe
para criar o tempo inteiro novos desejos, e você vai direcionando a tua vida para satisfazer aqueles desejos na ânsia, na expectativa que a vida acabe rapidamente sem que você tenha satisfeito todos os desejos, porque senão a vida fica sem sentido. Aí há todo um conhecimento esotérico usado para qualificar, classificar e tratar as pessoas como aquilo que elas desejam ser qualificadas, tratadas e vistas, consumidores. Isso. Você vai no supermercado, vai no shopping, ninguém te obriga a comprar. Aí você fala assim, mas eu comprei por impulso. Peraí, o impulso vem de você. Eu comprei baseado na emoção. Peraí, a emoção vem de você. Claro, então dá claro pra culpar. Então, por maior que seja o artifício para te fazer ficar vivendo de felicidades efêmeras, quem toma a iniciativa de satisfazer o desejo que vai te gerar uma felicidade efêmera é você. Então não culpe ninguém. Ontem eu fiz o ódio é a mesma coisa. Ontem eu fiz isso aqui é tudo do intelecto, né? Ontem eu fiz uma pesquisa de alguma coisa. Um produto, vamos dizer. Fui no Google e fiz uma pesquisa de um produto. Olhei tudo aqui, não demorou 1 minuto. Lojas comerciais começaram a me mandar e-mails daquele produto. E de produtos similares e não sei o que lá. Você sabe, assim, em casa, então só fazendo um parênteses. Sim, né? Claro. Então, assim, eu tenho computadores onde tem as coisas mais reservadas, mais sensíveis, né? Ele nunca foi ligado à internet. Ah, sim. Nunca. Né? E assim... é o segundo que eu vejo que faz isso. Se eu quero ter sigilo, né? Não pode em alguma conversa, eu não levo o celular. Não é que eu levo e desligo. Não, eu não levo o celular. Tanto é que... você está sendo rastreado, né? Qualquer lugar onde você vai, claro. Não existe, Grego. Sigilo, privacidade. Não, o analista de sistemas falando isso. E eu trabalhei com segurança de sistemas, trabalhei no Brasil, fora do Brasil, criei muitas coisas na área de segurança, e criei na área de educação, criei na área como é que é direitinho. Telecomunicação. Então, não existe. Esqueça, você pode botar a senha que quiser. Não interessa. Está conectado, se você conectou, é público. Ou se você mandou um e-mail, mas esse e-mail, você diz, não, foi criptografado, ou então diz no WhatsApp, a sua conversa com esse outro usuário está criptografada. Bobagem. Sim. Hoje, mundo digital não é sinônimo de sigilo. Mundo digital não é sinônimo de segurança. Não existe. Inexiste. Tá aí. Bom, mas a contrapartida, né, é que daí isso, tomadas devidas precauções, te dá acesso, né, a uma grande quantidade de seres humanos. E o que deveria resultar desse processo? Construção, fraternidade, paz, empatia, amizade. Assim, você densificar esse futuro que já é realidade, invisível por enquanto, né? Mas a lâmina sempre tem dois viés, né? Isso. E aí se usa para a mesma coisa. Então, se usa para ferir a distância, né? Tudo. Assim, todo covarde na internet ele vira um herói, né? Porque ele sabe que está à distância. Assim, toda antipatia ela vira ódio profundo, todo ódio profundo vira um prazer, todo prazer tende a se repetir. Então há quase um descaso, há uma coisa assim, considerando que dali é um outro mundo. Não é. E não é só porque está à distância. Aquele mundo, tudo que foi escrito, tudo que foi dito no mundo digital, independente do que seja, ele está ligado umbilicalmente a um pai e mãe, que foi quem gerou. E como todo filho, ele vai voltar. Ele quer atenção. Ele precisa ser alimentado. Né? E aí vem o hábito, vem mudança no caráter, vem destino, vem karma. Mas na internet, quer dizer que eu não posso mais xingar no Facebook? Pode. Só que assim, você tem toda a liberdade para escrever o que quiser do ponto de vista humano. Você tem toda a liberdade para falar o que bem entender do ponto de vista humano. Do ponto de vista esotérico, do ponto de vista oculto, do ponto de vista cósmico, você tem toda a responsabilidade pelo ato praticado. Não tem jeito.
Então, você ir fisicamente brigar com alguém, ou você ir digitalmente e brigar com 50 mil alguém ao mesmo tempo, é como se você tivesse brigado fisicamente com 50 mil pessoas, e todas as antipatias geradas, né, elas vão, no tempo certo, cobrar o tributo, né? Então, assim, você poderia viver em Dharma com N milhares de pessoas ao mesmo tempo, e você vive em Adharma, gerando karma com N milhares. Ao invés de você usar a vida para construir, você está gerando coisas para resolver que às vezes não dá conta em uma existência só. Tal é a responsabilidade com que se deve tratar essa pré-permeabilidade que nos é facultada pelo mundo digital, que foi uma antecipação do saque contra o futuro trazido à humanidade ainda impúbere, ainda criança do ponto de vista de falta de consciência. Por quê? Porque não controla o intelecto. É isso aí, ainda bem que, acredito eu, que 80% do que eu faço na rede ali, eu faço coisa boa. Acredito. O resto, os 20%, eu não sei. Pode ser que eu acho que seja coisa boa e não seja. Mas eu sei, eu uso aquilo lá, coisa que me favoreça e favoreça. Tem que usar com parcimônia, claro. Porque quando você vai escrever alguma coisa, e na época da eleição, assim, passou um período da eleição, e daí fisicamente, agora que eu estou me restabelecendo. Nossa, não foi bravo, foi bravo. E eu me abstive de escrever, porque assim, eu não sei brincar, eu levo as coisas muito a sério, né? Mas assim, o que eu li, o que eu vi, né, é assim, profundamente entristecedor, né? E não devia, tem que se respeitar o direito do outro, porque às vezes aquela antipatia, aquele ódio gerado contra o outro, o qual você acredita que está fazendo errado ou escolhendo errado, a escolha dele, mesmo se fosse errada, ela é muito menos pior para o todo, para o cosmos, para o país, do que o ódio que você gerou porque ele não pensa igual a você. Você disse tudo. É isso mesmo. Então deixa ele errar em paz, porque errar faz parte do aprendizado, né? O que não faz parte é você engendrar um ódio e se entrelaçar com outros ódios, porque aquele pensa diferente de você. Isso é grave, isso não se resolve, isso está pendente. É como assim, outro dia a gente até postei uma conversa reservada, assim, havia uma jaula em cada um cheia de lagartixa, né? Animaizinhos pequenos que só vivem à noite, na noite da alma de cada um, e que a gente jura que são domésticos, né? Na época de eleição, essa particularmente, cada um abriu sua jaula. E esses animaizinhos saíram e viram que, na verdade, eles eram pequenas antipatias. E foram alimentadas e procriaram e se encontraram com outras e puderam brincar e festar e ronronar ou rosnar ou arranhar ou praticar aquilo que lhes é inerente durante todo o período em que o ódio foi diversão, né, dividindo nossa nação. Acabou o processo. É hora de trazer os bichinhos de volta para a jaula. Não cabem mais. Eles engordaram de tanto ser colocado em prática, transformado em atos. Eles se multiplicaram, se entrelaçaram com outros e agora não só não cabem na jaula da alma de cada um, como deixam a porta aberta e cobram alimento. Daí, como não tem mais com quem brigar, porque agora cada um já exerceu o seu direito de escolha, eu preciso continuar hostilizando aquele que pensa diferente. Por quê? Porque aquela hostilidade, às vezes em forma de brincadeira, né, uma brincadeira hostil, Sim. Uma brincadeira invasiva, agressiva, que só é brincadeira para quem faz, por não se conhecer, não conhecer esse método. Então isso está alimentando tudo aquilo que agora está na alma, né, com a jaula de porta aberta, que se tornou aquele canto escuro da alma, não vou dizer de todo mundo, mas de muitos, né? E isso, grego, cobra tributo. Por quê? Porque vai ter que ser resolvido. Então, um grande retrocesso em termos de pacificidade do nosso país, um grande retrocesso em termos de pacificidade das almas, e isso que foi alimentado, foi criado, ele causa ruído na alma. E onde tem ruído, né, você não consegue prestar atenção na tua própria voz. Verdade. Não dá. Você não consegue filosofar
ao lado de um cão rosnando agressivamente. Você vai ter que dar atenção para que ele se cale, ou mandar ele ir morder alguém. Alguma coisa tem que fazer. Qualquer coisa que você vai fazer, você não está sentado pensando na vida. Significa o seguinte: está perdendo tempo de vida. Isso é grave. Esse era o parênteses que eu queria fazer. Isso. Aí nós estamos quase 20 minutos no preâmbulo aqui. Eu gostaria de lembrar. Mas tem a ver com o intelecto. Claro, mas eu ainda queria. É a razão sobre a emoção. Eu queria chamar a atenção aqui, já que o Jorge tocou nesse assunto, esse período de eleições. No meu perfil, eu disse que o voto era secreto para os meus contatos, 5.000 contatos. É o limite máximo. Falei, não quero saber em quem vocês vão votar, e o meu voto também é secreto. Acabei com a conversa. Não teve então, mas uma coisa que me chamou muita atenção, comentei com pessoas mais próximas, isso aqui que você acabou de dizer, essas lagartixas, sei lá como é que você denominou tudo isso aqui, em mim eu somatizei muito daquilo, e eu me preocupei, eu falei, peraí, esse ódio que você falou, essa raiva, eu andava lendo algumas coisas que aquilo alimentava alguma coisa que está aqui. E eu experienciei isso. Lógico. Aí também. Então, mas eu falei, opa, peraí, santo eu não sou nada, não tenho nada de santo aqui. Mas eu não gostei de ver, de sentir em mim essa reverberação daquele todo aqui, sabe? É porque assim, grego, falei, caramba... Bichinho enjaulado todo mundo tem, sabe? A questão é o seguinte, quem detém a chave sou eu. Né? E a minha função enquanto ser humano é domesticá-los, né? É dar a eles paciência, você precisa querer, fraternidade, harmonia, paz, para quê? Para que eles se transformem naquilo que é o futuro deles, o transformar o bem em mal, o energia em consciência. O que é errado é extravasar, transformando aquilo em um prazer. Eu vi um post depois da votação, que daí aquele dia realmente eu fiquei chocado, eu fiquei vários dias sem ligar o computador, chocado no sentido de triste, assim, doente, né? Que eu vi o mapa do Brasil, e aí postaram o norte e nordeste do país, escrito em vermelho, escrito Venezuela. Eu vi isso, é lamentável, né? Assim, eu não faço nada assim de interessante pelo país, pelos outros. O que eu faço é dedicar minha vida para isso, né? E assim, eu sempre fiz isso, assim, dos 13 anos para frente. O que eu fiz na minha vida é o que eu faço hoje contigo, é conversar, tentar ajudar e tentar não prejudicar ninguém, né? Poucas vezes eu me senti assim tão, assim, não uso a palavra desiludido, mas tão cansado, né, de ver assim, puxa, mas onde vai todo esse esforço? Como um ser humano pode fazer isso, de pegar e rotular uma região da nossa pátria, da minha pátria, só porque eles pensam diferente de você, seu imbecil. Isso mesmo. Né? E cabe uma palavra mais agressiva, assim, será que você é um ser humano para postar uma coisa dessa? Né? Então, isso para a gente, enquanto nação, enquanto pátria do Avatar, que é o que eu acredito firmemente e vivo em função disso, assim, foi uma lástima, porque eleição sempre assim, cada um tem um partido, lógico, a gente vota, discute e tal, é como se fosse futebol, como se fosse religião. Isso, acabou o jogo, tá todo mundo feliz se abraçando, né? Famílias que vão com camisa de cada uma com o seu time, né? Isso que é bacana, assim que devia ser. Na época de universidade, época que andava correr de moto, assim, tinha final de semana que ideia de diversão era a gente brigar, então a gente brigava, e eu não tenho um físico avantajado, sempre apanhei muito. A gente acabava de brigar, apanhava um monte, a gente saía, ia tomar água, ia conversar. Pronto. Fazia parte da brincadeira. Isso, né? Nunca exatamente. Sobrou ódio, né? Assim, eu cansei de brigar, assim, de discutir tudo, né? E depois agradecer, assim, pô, obrigado, foi uma briga boa pra caramba, assim, só que não precisa ter batido tanto. Tão forte, assim. né? Normal, normal, né? Era assim divertido. A novidade daí hoje no Brasil, né, é que não transformaram o ódio temporário em uma coisa séria e
prazerosa, virou um lazer odiar, hostilizar, isso é muito ruim. É, triste. E é só por falta de usar a razão. Vamos entrar na nossa conversa. Muito bem. Mas tudo é válido. Tem tudo. Está sendo um aprendizado gigantesco para mim nesse período, porque assim, alguns períodos na vida eu passei por um processo de reconstrução, né? Reconstruir. Agora eu estou passando por um gigantesco processo de reconstrução, né? Para tentar cicatrizar, remendar em minha alma, né, as feridas, os machucados, assim, os cortes. Não é pelo que eu fiz ou pelo que pensei, porque eu não penso assim. Se eu pensasse mal, eu falaria. Então eu não penso mal para ninguém, para nada, mas pelo que eu vi, né? Daí isso foi uma coisa assim tão aguda, tão assim, assim, machuca tanto que daí isso me levou a passar por um grande processo de reconstrução no qual eu estou ainda. Que bom. Né? Sim, até eu falei para você assim, agora há pouquinho, assim, olha, Greg, assim, depois de tanto tempo, eu cansei. Né? E é porque daí eu vi isso acontecendo no nosso país, né? E a gente fica numa situação de impotência. Assim, será que daí ninguém está fazendo nada? Será que tudo que a gente tenta fazer não dá certo? Onde é que estava escondido todo esse ódio? Né? Ou então, quão despreparada é a nação brasileira a ponto de... Lembra na carta do Peroval de Caminha, aqui se plantando tudo dá, né? Isso. Plantaram o ódio e germinou e cresceu de uma maneira assim, olha... A gente vai ter trabalho. Vai ter trabalho, mas tem. Mas você é um otimista, né? Não, eu sou completamente então. nem otimista, realista, né? Então nós vamos ter trabalho de maneira geral, por quê? Porque o que foi plantado vai ter que ser colhido. Isso, tá aí. Né? E aí mesmo essas pessoas que não ligam a mínima para a iniciação ou para a prática do bem, do bom e do belo, e que preferem gastar a vida vendo os vídeos dos gatinhos tomando leite, ótimo, tudo bem. Mesmo por elas e principalmente por elas, a gente tem que trabalhar mais ainda, porque outro dia a gente conversou aqui, polir asa de anjo é fácil, quer dizer, ajudar quem não precisa, conversar com quem é fraterno, trocar ideia com quem tem conteúdo, conversar sobre iniciação com quem está na iniciação, isso é polir asa de anjo, não adianta nada. Não vai deixar o anjo nem mais anjo, nem menos anjo. O negócio é o seguinte, descer no inferno, brigar com o capeta e tentar arrancar uma ou duas almas cada vez que a gente desce. Né? E aí, esse período, todo mundo foi aos infernos e se atolou até o pescoço. A questão é, saímos de lá ou não? Em saindo, trouxemos alguém para ajudar ou não? E o terceiro, que mágoas ou que marcas ficaram e como a gente trabalha para que na próxima vez que a gente descer, a gente fique imune e traga mais gente de lá. Essas que são as questões. É isso aí, pronto, maravilha. Então vamos lá. O que é o intelecto, Jorge? Defina o intelecto. Então assim, ó. Nós passamos por um processo centenário de evolução, né, na matéria, né? Todo o universo passa por um processo centenário de evolução, de manifestação, e todo o universo se manifesta no ser humano, na história do ser humano, né? Tanto na cosmogênese quanto na antropogênese. Então a gente tem que passar por 7 fases de desenvolvimento. A primeira seria desenvolver o corpo físico, a segunda seria desenvolver o corpo vital, né? Que é a vivificação consciente do corpo físico. A terceira seria desenvolver o emocional, ou o corpo de emoções de cada um, né? Ou o astral, que é o que se chama, né? O quarto momento seria desenvolver a racionalidade, seria a mente concreta, a razão, o intelecto de cada um. E o quinto momento, que é onde a gente está agora, deveria ser desenvolver a mente abstrata, né? Ou a inteligência superior, ou outras variantes que a gente vai conversar logo em seguida. Por conta de alguns processos, alguns atalhos tomados anteriormente da evolução humana, quando foi época de se desenvolver o intelecto, se desenvolver a razão pura, que seria a época da Atlântida, recém estava sendo consolidado as camadas mais baixas do mundo astral, o das emoções, não é? Então,
e essa mistura, ou esse mundo da razão dominado por uma emoção descontrolada, foi o que levou à própria queda da civilização atlântica, né? O resíduo disso a gente vê hoje. Então, nós estamos no 5º momento evolucional, né, a 5ª raça-mãe, onde se deveria estar desenvolvendo de maneira generalizada, né, a mente abstrata, trabalhando bem o bom e o belo, tornando o futuro visível, porque ele já existe enquanto realidade. E o que se vê hoje, o que é? A razão ainda praticamente não utilizada, o intelecto ainda incipiente, e quem manda no processo de consciência, quem manda no processo da vida da maioria das pessoas ainda é emoção. Quando não, para piorar, quem manda é o instinto. Tá. O intelecto, usando a chave etimológica, inter é entre, e o lectus, né, vem do legere, que é escolher, mas o lectus já passado, é o escolhido. Então, o intelecto é aquilo que foi escolhido. Uma derivada do intelecto, e aí vou chegar aonde isso é usado, é a inteligência. Intelecto seria colocar a inteligência em prática, né? Inteligência, inter, entre, legere, escolher, nd é o agente e ia é a qualidade. Então, inteligência é a qualidade daquele que faz a escolha. Inteligência não quer dizer fazer boas escolhas. Inteligência é fazer as escolhas. Tanto é que quem pratica o mal é inteligente. Sim. O que ele vai fazer? Claro. Ele faz as escolhas dentro daquilo que tem na alma dele, né? Como ele não tem filtro do que seria a mente abstrata, como o amor não é um filtro, como a vontade não é um filtro, o que ele interlege, o que ele escolhe, ele coloca em prática e atua, independente do mal que isso venha a fazer. Isso. Então, inteligência não é sinônimo de bondade. Intelecto não é sinônimo de bondade. Inteligência não é sinônimo de verdade. Intelecto não é sinônimo de verdade. Raciocínio, rapidez de raciocínio, não é sinônimo de inteligência. Recordar não é sinônimo de inteligência. Repensar ou pensar não é sinônimo de inteligência. Pensar ele vem de escolher também, porque o pensar, do pensare, é pesar. Então, o pensar é você pesar como se fosse 2 pratos de balança, de onde também vem o lege, né, a escolha. Então, você vai pesar, de onde o festim de Baltazar, pesado, medido e contado. Sim. Isso é a razão, isso é o intelecto, isso é o pensar. Então, é o pensar adequadamente, né? O recordar, isso tem uma coisa muito interessante, o re novamente, ou para trás, né? Fazer novamente ou o repetir. E o cordare vem do cordis, e que é de coração. Sim. Porque a inteligência, o intelecto, toda a questão que a gente hoje atribui ao cérebro, sempre foi colocada no coração. Então, o recordar é fazer passar 2 vezes pelo coração. Tanto é que na tradição antiga, na iniciação antiga, nos colégios antigos de iniciação de Roma, da Grécia e nos pré-gregos, eles colocavam a inteligência e o intelecto nem no coração, no diafragma, que esse músculo que é o diafragma, né? Que esse músculo que separa aqui a parte respiratória da parte digestiva, e davam a essa parte aqui o nome de Fren, F-R-E-N, onde o esquizofrênico, que é aquele que não controla o intelecto, não controla a razão, e aí é porque não controla essa região aqui, né? A gente confunde com o sistema nervoso central,
o SNC, e com o sistema simpático e parasimpático como camadas de inteligência, porque ali é que são engendrados, né, os pensamentos baseados no tipo de energia que eu vou produzir, que daí já conversa um pouquinho mais na frente. Mas a fonte dele, tanto é que a gente tem físico no primeiro ponto, vital no segundo, astral no umbigo é o terceiro, mental concreto aqui, né, onde você tem o assento do ar, né, da respiração, de vai. Aqui é a mente concreta. A mente abstrata, né, ela já está aqui, né, no laríngeo. A mente abstrata está ligada à capacidade do verbo, né, então a mesma Shakti que te permite criar verbalmente, né, é que daí tem o bija, ou tem a semente do controle da mente abstrata. Então hoje todos os seres humanos deveriam, pelo estado evolucional em que nós nos encontramos, quinto momento evolucional, estar com a consciência focada aqui na criação verbal, né? E não, né, raros com a consciência focada na mente concreta, muitos com a consciência focada no astral e muitos ainda no vital, levando a vida baseada só nos instintos, né? Quem comanda esse processo da inteligência, da memória, a rapidez de raciocínio, do pensar, do escolher, é a mente, que é manas, né? Manas em sânscrito é a mente. E a gente costuma separar em mente concreta e mente abstrata. Na verdade é uma coisa só, mas no momento atual evolucional ainda há uma impossibilidade de considerar como uma coisa só. Por quê? Porque a mente concreta ela está misturada ainda indevidamente com as emoções, dando o que a gente conceitou como alma. E tem uma coisa muito interessante, daí isso a gente não conversou ainda, que é o seguinte, quer ver? Sabe que o ser humano, ou a ciência, também, deixa eu só ver um parênteses, muito interessante. É como se a gente vivesse hoje em um momento, como se fosse na Grécia tradicional, onde então tem vários deuses, né? E todos eles vivem no Monte Olimpo, né? Sim. Só que o Monte Olimpo hoje é a tecnologia, né? Então, tudo que norteia a vida hoje, ou todos os anseios da vida hoje, ou toda a respeitabilidade da vida hoje, da organização social, ela está voltada para o intelecto, né? O cientista disse, o pesquisador disse, o instituto disse, a NASA disse. Então todo mundo que se reveste desse aura, né, de respeitabilidade baseado no intelecto, norteia as crenças da humanidade. Então a divindade ou as divindades que hoje são cultuadas são todas aquelas ligadas ao intelecto, à ciência. Não há nada de errado, desde que a ciência fosse pensada como um prato da balança, e outro prato da balança seria o amor fraterno, a sabedoria. Então o amor, sabedoria daria o equilíbrio e se saltaria então daqui para cá. Então se vive hoje socialmente, né, é como se fosse uma tecnocracia, né? Tecnocracia seriam aqueles governos conduzidos por técnicos, né? E seria altamente satisfatório como um passo necessário para uma sofocracia, que é o termo criado por Platão, que é um governo de sábios. Então, até que se chegasse a um governo de sábios, um governo de técnicos neutros seria ótimo como preparação. Só que daí essa tecnocracia, ao invés de ser técnicos equilibrados, governando para as pessoas, num primeiro estágio, então a tecnocracia começou a governar para as coisas, não para as pessoas, não é? Então hoje a gente vê concentrações absurdas de recursos ao redor do mundo, enquanto uns têm todos, outros não têm o necessário para se alimentar todos os dias, né?
E essas concentrações baseadas em critérios tecnocratas e que tem a ver com o uso inadequado do intelecto, levaram uma nova abordagem ainda, na minha opinião, né, com relação ao que seria os tecnocratas ou a tecnocracia, né, como uma maneira caótica de conduzir a humanidade, porque não é que eles governam para as coisas, é que hoje eles governam os seres humanos como se os seres humanos fossem coisas. Sabe? E por quê? Porque se usa só o intelecto, porque tudo tem que dar lucro, porque tudo tem que dar resultado, porque o que é mais fraco não tem espaço, porque por assim, só se pensa nos mais idosos, ou começou a se pensar nos idosos ao redor do mundo, porque então há a questão da seguridade social, ou então, como tem um grande número, passaram a ser um grande nicho de consumidores. Então nós somos consumidores, eleitores, contribuintes, tudo que é coisa, menos do que. Ninguém diz assim, as pessoas, os seres humanos, os brasileiros, não, diz assim, não, o consumidor, o contribuinte, né, o eleitor. É isso mesmo, nós somos meros números aí, números. Como tecnocracia nos trata... O funcionário no seu emprego, ele é medido por produção. O quanto ele vende, o quanto ele faz, isso aqui. E aí isso aí fez, sabe o quê? É que daí acontecesse em escala, Grego, a mesma coisa que levou ao fundamento da Atlântida, que foi um uso inadequado do intelecto em termos de tecnologia colocada à disposição, com uma alma despreparada do ponto de vista de fraternidade, e deu no que deu. O que a gente vê hoje? Exatamente a mesma coisa. Mesma coisa, então. Será que nós vamos afundar? Não. Não, dessa vez não. Tá bom. A gente pega o nosso país, né, e a gente já conversou, então, ou o mundo de maneira geral, altíssimo consumo de recursos em várias áreas e zero consumo de... Eu vou entrar no caso, mas você pega o consumo, ou o gasto com material bélico, ou o gasto com estética, ou o gasto com outras Mas isso coisas. Sustenta muitas economias. Mas é que daí a economia, nesse caso, a economia é tecnocrata, porque ela trata as pessoas como coisas, como números, porque quer acumular, porque hoje as grandes corporações não tem mais o que acumular. Então, tem 10, 12 empresas no mundo que controlam toda a produção. Assim, não é mais riqueza a questão, não é? E aí, outro dia daí eu estava num grupo do WhatsApp, e aí postaram um vídeo assim, de brincadeira, aí desse lugar onde é que serve comida para as pessoas desassistidas, né? Daí a pessoa passando com a bandeja, e daí ele colocou 5, 6, 8, 10 conchas de feijão com carne no prato, e mais uma quantidade de arroz, e mais, então fez uma montanha desse tamanho, né? E foi postado como brincadeira, né? Aquilo dali. Daí, e é engraçado assim que eu não sou embrutecido, né? Mas assim, eu dificilmente sinto uma emoção, né? Mas sim, de ver aquele tipo de coisa, eu fico com vontade de chorar. Porque daí aquilo não é brincadeira. Daí eu escrevi assim, não. Então assim, eu não conheço a pessoa, senão eu ia onde ela está para ajudar. Para que ela tenha previsibilidade, para que ela consiga colocar no prato hoje só o necessário para essa fome, sabendo que amanhã ela vai ter. Né? Porque senão o ser humano, o desprovido e o ignorado, de maneira geral, pela sociedade como um todo, ele tem que se comportar como fera, que é aquela que come tudo rapidamente, o máximo possível, olhando para os lados para ninguém roubar, e sai correndo porque não sabe quando vai ter outro alimento, porque vai ter assim. Que caçar. Mundo animal, igualzinho o mundo animal. E isso não é brincadeira, é extremamente triste. A gente está esquecendo o que é ser humano, sabe? Então aí, se a gente usasse então esse grande intelecto que todos têm hoje, né, esse poder tecnológico, e nós equilibrássemos então a sabedoria, o conhecimento, nesse caso que é a sabedoria, com a fraternidade, seria uma base para que daí esse conhecimento, esse intelecto viesse a se transformar em sabedoria, para que daí a fraternidade se transformasse em amor fraterno. Daí você tem
amor fraterno com sabedoria, amor, sabedoria. Aí você tem a mente abstrata funcionando. Aí sim, sabe? Aí sim. Aí a gente passa a se comportar como seres humanos. Qual a razão de estar essa confusão, grego? Então, fecha parênteses, volto para aquilo que eu ia conversar agora há pouquinho. Imagina o seguinte, então, a ciência mesmo com esse avanço, então, ela desconhece completamente a parte do cosmos, a parte de navegação. Então tem um monte de besteira, assim, de mentiras que falam, e tem um monte de programa, assim, nos canais pagos que são canais ditos de informação, mas eles propagam, assim, coisas que deixariam com vergonha o mais ignorante e profundo, de tanta besteira que sai. Então, mas a ciência desconhece tanto o universo quanto o oceano mais profundo, por exemplo. Agora vamos por assim, aí eu vou fazer eu sou um pesquisador e eu vou mergulhar numa fossa abissal, né, para ver o que lá existe, só que o meu sentido não funciona naquele lugar, então eu vou descer em um submarino especialmente preparado para isso. Esse submarino, ele tem uma câmera, ele tem uma garra para pegar as coisas, ele tem um sensor de moléculas para perceber se tiver algum aroma, algum gosto, né? Ele tem outro sensor de molécula para perceber se tem alguma coisa, tipo um cheiro gerado pelas formas que tenham lá embaixo. E também ele tem um sensor que gera som para, em gerando som, mover aquelas formas que possam existir no fundo, né, do oceano onde é que eu vou. Então, esse meu submarino ele é completamente fechado, não tem janela, porque se tiver janela, ela estoura por causa da pressão. Então, ele tem 5 tipos de sensores e eu estou dentro do submarino, e aí eu vou receber o que cada sensor vai interagir por telas, né, ali dentro. Então, eu vou controlar, né, todos esses sensores, e eu vou e desço lá para uma fossa, 10 km de profundidade, né? E aí eu começo a ver o que está e recebo a imagem. Aí recebo a imagem de uma pedra que é interessante, eu vou e movo o braço para aquela lá, aí eu vejo o material ali, eu movo o sensor para que ele aspire um pouco de material, eu vejo alguma forma parada, eu emito um som para que aquela forma se mova. Então aquelas 5 aqueles 5 sensores tecnológicos é o que me permite interagir com aquele mundo que eu desconheço completamente, porque eu não pertenço àquele mundo. Sim. Entendi. Interessante a comparação. O submarino, o casco é o corpo humano. Os 5 sensores são os 5 sentidos. Não eu, Jorge, né? Não eu, Jorge. Eu sou quem está dentro do submarino. E aí eu vou receber aquelas informações, né? E a minha capacidade de analisar aquilo, perfeito, é o que a gente chama de mente. Então, a gente falou aqui algumas vezes em ahankara, né? Que é o princípio da real individualidade, a egoidade, né? Não tem nada a ver com egoísmo, egoidade, que é o que seria a mônada, que seria assim, aquilo que realmente eu sou. Aquele que, assim, ele é consciente que ele é um indivíduo. Se você pegar o submarino com as sondas, o submarino ele não tem consciência que ele é um indivíduo. Não. Porque ele é só matéria. As sondas em si têm que ser guiadas. E tudo que elas fazem é mandar informações para que alguém analise, pese, meça, conte e haja, que é a mente. Então, quem tem ciência de que existe o eu sou é o ahankara. Tanto é que o ahankara é aquele princípio básico da Yatman Buddhimanas, é ali que está o eu sou, ali que está quem eu sou de verdade. O resto, quando a gente chega a falar assim, porque a mente concreta, manas, que a mente concreta é um complemento dos 5 sentidos no atual momento, que permite fazer com que, em eu recebendo interferências e informações externas, eu ouço, eu vejo, eu sinto, experiencio, né?
eu vou então transformar isso em imagens, entregar para Manas, que é a mente, e ela faz o quê? Baseado naquilo e no que mais ela tenha de memória, de recordação, ela pense, ela pese, aí ela use a razão, né, que a razão é o ato de pensar, e em usando a razão e o ato de pensar, e usando o intelecto ou a inteligência, então, em havendo pesado, em havendo escolhido, eu coloco isso em prática. Que prática? Mova-se braço, emita o som, se mova. Aí então eu vou interagir com o meio. Isso que é a mente, isso que é o intelecto, isso que é a inteligência, isso que é memória, isso que é pensar. Nada. O intelecto se desenvolve ou não? 100%. É mesmo? Sim. E tem uma coisa muito interessante, muito pertinente à pergunta, que é o seguinte. O interlegere, né? Então a inteligência, ela tem o ND, doença, né? Que assim, é o agente. Então, quanto mais elementos você tem para tomar a decisão, mais prática você adquire e mais elementos você consegue trazer. Trazendo aquele exemplo que ele fez outro dia do tabuleiro de xadrez, é o desenvolvimento da inteligência que vai fazer com que você veja não só um olho preto e um olho branco e ache que o jogo de xadrez é aquilo. Você então consegue analisar todo o tabuleiro. Sim. Agora tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, a gente conversou agora um pouquinho, aquele que pratica o mal, ele é inteligente, porque ele abrangentemente analisa a forma de exercer o poder, de prejudicar, de mentir, de enganar, usual, não é? A questão é, eu desenvolvi a inteligência, mas a iniciação, a evolução, a vida é para que eu coloque ao alcance de Manas, que é a mente, a inteligência que move o operador do submarino, coisas as quais lhe permitam decidir adequadamente, né? Porque assim, se eu vou colocar o meu submarino para navegar no meio de um lodaçal, até a capacidade, a profundidade de campo da minha câmera, ela vai estar limitada. O que eu vou pegar é tudo que no lodaçal viva. Se eu, ao invés de ir em um lodaçal, eu digo, não, eu vou levar o meu submarino para um platô ao lado de uma borda vulcânica, ou ao lado de uma fossa no sentido abissal, né? Por isso que não tem a Fossa das Marianas. Sim. E aí ali há a possibilidade de haver uma vida que eu desconheço. Aí eu pego, é um platô profundíssimo, não tem luz, né? Que é como arrancar como o meu eu superior. Para ele, o mundo da matéria é uma fossa, assim, é um abismo, não tem luz nenhuma, né? Por isso que só os sentidos que dão essa base. E aí ali naquele platô, apesar de não ter luz, eu tenho água límpida. Em qual ponto do astral eu vou descer com o meu submarino, né? E aí ali então eu vejo aquela forma viva, eu fotografo, eu trago, eu guardo como memória, eu crio recordações, eu crio informação. Isso vai me permitir, na hora que eu tiver que fazer um intelegere, uma escolha, usar a inteligência, eu faça baseado em argumentos mais límpidos, mais claros, mais construtivos. Aí eu consigo fazer com que a minha inteligência ela não haja baseado no instinto, que é só aquela camada mais densa, nem no intermediário, que é postar ou fazer o submarino descer até um lodaçal mais leve um pouquinho mais ainda lodaçal. Quanto mais alto é o local onde eu situo a minha vida, onde eu situo a minha consciência, mais sutis são os elementos que eu tenho para decidir. Veja que é uma coisa muito interessante. E chega ao ponto em que daí o que eu coloco à disposição de Manas é tão sutil, iniciação, que daí a inteligência ela passa a ficar no mesmo plano das coisas às quais ela faz o pesar, medir e contar. E ali vai existir ao lado a fraternidade.
Aí a inteligência ela passa a perguntar à fraternidade. Pela lógica seria assim, mas fraternalmente é assim? Aí é o início da nossa conversa. Pela lógica, eu devia brigar com você porque você pensa diferente de mim. Pela lógica mais bruta, mais cristalizada, mais grosseira. Mas a fraternidade e o respeito e a harmonia faz com que a lógica em mim seja diferente. E eu digo assim, não, você tem todo o direito de pensar, de medir, de contar, de pesar e de exercer a tua ação, e eu possa trocar ideia com você, para que daí em você, amadurecendo a sua mente, a sua inteligência, o conjunto de coisas que há no seu intelecto, né? Você possa então decidir de forma diferente mais à frente, o que não significa que eu agir de forma diferente mais à frente tem que ser igual à forma como eu penso. Certo. Quando chega um ponto em que daí então a inteligência já tem contato com a fraternidade, e aí a inteligência em contato com a fraternidade faz com que ela se transforme em sabedoria. Sabedoria é inteligência mais fraternidade. Aí nesse momento em que a sabedoria age, a fraternidade ela sobe de patamar e se transforma em amor-sabedoria. Amor-sabedoria junto gera o que você falou de início, de passagem, e que eu vi na chamada do assunto que você leu para mim ali antes de começar a nossa conversa. A mente radiante chama-se Manas Taijase. Mente radiante é um estado que é obrigação de todo ser humano. O que é a mente radiante? É aquela mente de tal forma plena de conhecimento superior, que ela já se misturou então sim com a mente abstrata. Nesse caso, submarino e operador e os braços são uma única coisa, e aí o que sai pelas sondas, ao invés de ser a mão do operador ou a inteligência, a tecnologia que existe no aparelho, já sai o pensamento do piloto, que é o eu superior. Interessante isso aí que você está falando. Agora, intelecto, você falou que ele se desenvolve, né? Ele vai se desenvolvendo. Chega numa certa idade da nossa vida terrena aqui, vamos dizer, nós começamos a ter uns piripacos, vamos dizer, de consciência, memória, essas coisas assim. Então, o que acontece? Duas perguntas. O que acontece com o intelecto, nisso aqui, numa idade avançada? Sim, boa pergunta. E segundo, o intelecto acompanha a alma? Essas duas perguntas. Pergunta fácil. Só uma boa pergunta. Tem uma coisa muito interessante que assim, que na medida em que os ciclos de sexo vão passando, então a energia da vitalidade ela tende a ficar rarefeita. Então na medida em que o tempo vai passando, o ser humano vai ficando preparado, o eu superior do ser humano e o próprio corpo do ser humano, para lidar com um tipo de mente, com um tipo de manas, com um tipo de intelecto, com um tipo de memória que ele pode ou não ter desenvolvido. O que acontece quando a pessoa vai envelhecendo não é que ela perde a memória, é que ela não tem mais a capacidade de ter vitalidade tão densa o suficiente para acessar aquela memória densa, mas ela acessaria o tipo de memória. Então, se o ser humano trabalhar a vida inteira se iniciando, na medida que os anos forem passando, é uma progressão geométrica, né? Assim, em busca de um manas brilhante, de uma mente luminosa, porque quanto mais rarefeita a energia, maior a capacidade para abstrair. Tem gente que foi embora em mente perfeita, lúcida, como se tivesse... Óbvio. Entendeu? Óbvio. Apagou a luz e foi embora. E quando vai chegando ao ponto de você continuar a vida em outro estado, você fica em um mundo intermediário, e se você tem em si o controle dos dois mundos, você vai e vem da hora que quiser, na hora que quiser. Então, por isso que eu fiz a pergunta. Não é que o tempo degrada a mente das pessoas, né? É que as pessoas não fazem com que a mente acompanhe o trabalho do tempo em si mesmo. Olha aí, tá vendo? E quer ver daí uma das razões que eu falei antes, dos elementos que daí alimentam o sistema cérebro-espinhal,
e o simpático parasimpático. Então, sabe que a gente se alimenta de coisas físicas e líquidas, né? Isso vai ser transformado no organismo e vai gerar uma substância chamada fleuma. As pessoas respiram, eu também respiro, né? Mas a gente respira, e aí isso vai gerar um outro tipo de energia, chama Vayu, né? E Vayu vem toda a inteligência do universo através de prana. A gente tem 2 cérebros de prana, 2 corações de prana, né? A gente já conversou sobre isso, né? E aí, internamente, aí há um terceiro influxo de inteligências que vão gerar um terceiro conglomerado de energia que chama bilis. Aí, o conjunto dessas 3 coisas, Vayu, bilis e fleuma, ele gera como se fosse o espírito do sangue, que o sangue então tem o corpo físico do sangue, o corpo vital do sangue, que daí é a eletricidade que prana vai levar, sempre fazendo ida, pingla e sushuna com cada lugar onde circula a eletricidade do sistema nervoso, do sistema circulatório. Então o conjunto disso vai gerar um outro elemento que chama Ojas, O-J-A-S, e Ojas é simplesmente o combustível que é usado para gerar o pensamento. Ojas vai ser gerado de qualquer maneira, mas então, o que você pensa, o que você sente, o que você come, o que você respira e o que o teu organismo produz vai te dar um tipo de combustível. Que combustível? Não sei. Ele que vai definir qual é a altura que você voa. E a altura que você voa é a altura onde você está, e é ali que você vai estar construindo a mente adequada. Quanto mais denso for Ojas, quanto mais inadequado, né? Quanto mais cristalizado o meu coração, quanto mais congestionado a minha alma, quanto mais a qualidade do que vai circular, como se, assim, a diferença de você pegar água da fonte, né, pura, cristalina, saindo do âmago da terra, compará-la com uma água filtrada de uma máquina qualquer que purifica água, esses eletrônicos que tem em casa, né? A água filtrada, ela é boa, mas não é como a água da fonte, né? Ou você pegar uma água da torneira, que tem impurezas e também tem cloro e outras porcarias que eles botam para prejudicar as pessoas, né? Ou pegar uma água não tratada de esgoto, por exemplo. Todos são água. O que muda é o seguinte: quão viva é essa água? Que inteligências estão nessa água? Perfeito, e a água ela vai agir no organismo de uma maneira, né? Então a água da vida, que é Ojas, quem produz somos nós, o tempo inteiro, todos os dias, do momento em que a gente é engendrado até o momento em que a gente continua a vida no formato de morte, né? Isso dá a qualidade do pensamento. Se eu tenho uma vida embrutecida, alimentação embrutecida, pensamento embrutecido, que seja, e eu produzo um Ojas denso, por mais que eu queira, eu não consigo apreciar uma sinfonia, mas eu vou apreciar um batidão. Por mais que eu queira, eu não consigo exteriorizar a fraternidade, mas antipatia eu exteriorizo. Sim. Eu não consigo abençoar, mas maldizer eu consigo. Por quê? Porque eu tenho um combustível que limita a minha máquina. Isso é manas, isso é mente. E aí, a segunda pergunta, e aí? Bateu as botas, passou para o lado de lá, o intelecto. É que assim, Grego, ele fica na alma, acompanha a alma? Não, é que a alma, o intelecto, ele não é dissociado da alma, né? Sim. O que acontece é que daí é como se fosse assim, vamos usar a analogia do submarino. Vamos lá. Você morreu. Sim. Você não, a pessoa morreu, né? O submarino foi retirado da água. Como é que eu vou estudar e aprender sobre o que está lá embaixo? Só com o que eu trouxe registrado. Ah, mas eu devia ter pego aquela pedra para estudar. Ah, mas eu não devia ter matado aquele peixe lá embaixo. Ah, mas eu devia ter escolhido outra plataforma. Desculpa, agora só quando você descer de novo. Então a morte é isso, é você trabalhar
aquilo que você coletou na vida. Então, E aí, a mecânica da alma, ela continua agindo da mesma maneira. A diferença é que eu já não tenho mais a ação, então eu não recebo mais o influxo e não tenho mais como agir. Eu tenho que ficar em mim, pensando, poxa, mas eu não devia ter feito isso, poxa, mas eu devia ter escolhido melhor, poxa. Ou então eu digo assim, putz, mas a culpa foi do submarino, a culpa foi de quem me botou naquela plataforma, a culpa foi da água que está mais escura, e não adiantou de nada essa viagem, e amanhã eu vou descer para o mesmo lodaçal, né, e vou ficar ao mesmo tempo lá, e vou voltar do mesmo jeito reclamando, e vai N vezes. Chega um tempo em que acaba o contrato e não se desce mais. Tá, então recordando, inclusive é um tema que nós vamos abordar oportunamente, a roda de Sansara. Só recordar, já que você falou de alma aqui, e já faz muitos anos que a gente falou sobre isso, então quer dizer, morreu, vai tudo, a sua cópia, vamos chamar a alma de cópia. É você? É você, não é cópia, sim, mas teu olho não serve mais para nada, teu nariz não serve mais para nada, tua boca não serve mais para nada, teu coração não serve mais para nada, quer dizer, é você do lado de lá, mas sem nada que sirva para nada mais. O submarino foi retirado da água. Perfeito, não, só para fazer o... Não, nada funciona. Só que é o seguinte, tudo que está gravado ali, tá lá. ainda está lá. Isso. E tem que ser dado um trato. E quem colheu? Você. Sim. A morte é só isso, mais nada. Agora tem uma coisa muito interessante que assim, a gente está falando de intelecto, inteligência, né? A inteligência, então a gente pensa assim, não, mas então é só a mente concreta que tem inteligência? Não, é que Manas é uma mente, é a mente instintiva. Sim. É aquela mente que depende dos instintos para receber informação e que vai agir através dos instintos, né? Que são os karmendriyanis, o karmendriyas e jnanendriyanis, aquele conhecimento. Agora, sob esse aspecto, né, a arrancar a egoidade também é a mente. O resultado desses dois, que vai permitir a perenidade, que é o corpo casal, também é uma mente, né? Tem o intelecto. Só que assim, todas as formas vivas, todas as formas que têm matéria, em si têm inteligência. Então existe a inteligência instintiva. O que é a inteligência instintiva? É aquela inteligência que faz com que eu tente sobreviver, né? Assim, eu reajo sem nem precisar passar pela emoção, pela razão. Eu vou botar a mão na chaleira, está quente? Não fui eu que disse, a chaleira está quente, é bom você tirar a mão. Mas será que eu tiro a mão porque a chaleira aqui é boa, porque foi o grego me deu de presente a chaleira, enquanto isso minha mão está queimando? Não, tira e depois pensa, isso é um instinto. A emoção é que vai tentar fazer com que o instinto haja ou não. A razão é que vai tentar fazer com que a emoção haja ou não. São camadas de inteligência, mas existe a inteligência física, né? O intelecto físico. O que é intelecto físico? É aquela inteligência que existe em cada célula, sabendo que ela tem que processar o sódio, cálcio, potássio, ferro, níquel, qualquer coisa. É aquela inteligência que existe naquele conjunto de células que formam um órgão. É aquela inteligência que existe naquele conjunto de órgãos que formam um sistema. É aquela inteligência que existe num conjunto de sistema que forma o corpo. É aquela inteligência que permite que daí o corpo se entrelace com outro conjunto de inteligências, que são as inteligências vitais, que é um conglomerado de seres. São aquela inteligência que daí fazem com que daí essa camada se entrelace com as inteligências astrais, que são 49 planos em um mundo inteiro. Então, tudo no universo é inteligência. Cada intelecto com a sua maneira de interagir no meio, né? O que a gente tenta fazer na vida é unir a inteligência de 7 planos em uma única unidade existencial. E aí, então, você se transforma em um iluminado, um Buda, um Cristo. Já está agendado aqui, porque nós vamos aprofundar isso. Nossa, muito mais. Já está agendado até o tema, um tema que está ali, que chama-se Imagine, você já pode ir imaginando, mente e consciência. Veja só a amplitude que a gente pode
fazer nessa questão? Para a gente encerrar. É que daí intelecto, mente, consciência, roda de samsara e liberdade Nossa, então. são facetas do mesmo diamante. Sim, mas são diversas fases. Sim, a gente dá polimento uma face cada vez. Uma face cada vez, perfeito. Para encerrar, iniciação e intelecto. A iniciação, voltando à analogia do submarino, é aquela que faz com que você consiga ter elementos para decidir aonde eu vou colocar o meu submarino, assim, em que mundo eu vivo, assim, é o que eu vou dar de elementos para que Manas decida, e mais, é o que eu vou dar de elementos para que Vayu, Bilis e Fleuma em mim sejam tão translúcidos, tão luminosos, que todo e qualquer pensamento que eu gere, que eu engendre, seja altamente superior ao abstrato. Isso me alavanca, me transforma em quê? Em um ser realmente divino, vivendo em um corpo humano para ajudar a transformar a humanidade. Você é parecido com o Yoshua Ben Pandira ali, porque você falou, no aspecto das parábolas, você falou e gravou muito para o pessoal, que eles falam até hoje, direto, muita gente usa, quando você fez aquela comparação da carruagem, você lembra? O que é o cavalo, o cocheiro, a carruagem em si, e agora você está fazendo o submarino, que eu tenho certeza que vai ficar bem impresso na cabeça das pessoas, essa comparação. Eu tinha um professor de história, que até hoje está ali na televisão, eu ia no Colégio Objetivo, que era o Heródoto Barbeiro. Sim, ele era meu professor de história no curso Objetivo, milênios atrás, né? E ele tinha por um dos dons dele era exatamente ensinar a história de uma forma pitoresca, que fazia com que era impossível você deixar de lembrar o que ele tinha dito, que ele sabia como contar, ele dava elementos para você que caía bem na sua mente, era agradável, e você tem essa capacidade, parabéns, de fazer isso aqui. Não, é porque a gente vai conversando e a coisa vai sendo generada, é que o compartilhar informação, é que quando a gente conversa, né, aí assim, há uma vontade real, há um desejo real, há uma pureza de sentimento, porque assim, eu realmente desejaria que todos compreendessem o que a gente conversa para que seguisse o meu caminho. Essa pureza de intenções que a gente tem, exatamente. E tomando por base a fonte da qual nós tiramos o conhecimento, que é uma só, né? Que é o professor Henrique José de Souza, então faz com que a gente consiga construir uma imagem que seja agradável à mente de cada um. Então, a câmera de cada um fraternalmente capta e sem resistência imprime no diário de bordo aquela imagem. Daqui a 50 anos, daqui a 50 vidas, isso ainda vai estar agindo, né, em cada um. É tudo que a gente diz. Isso é iniciação. É isso aí. Tá muito bem. Ótimo, Jorge. Acho que cumprimos a nossa... São elementos para que cada um reflita, né? O refletir é o reflexo, é o dobrar-se sobre si mesmo. Isso. Só que daí o refletir não tem o ângulo de reflexão igual a luz que vai incidir, vai ser refletida no mesmo ângulo. No jogo de bilhar, aí a bola ela vai ser refletida no mesmo ângulo. Só que se a gente for refletir e devolver tudo no mesmo ângulo, a gente vai devolver o ódio com ódio, ignorância com ignorância. Assim. Então, a reflexão que a gente deseja, que é a iniciação, é que então as coisas humanas entram e a gente faz o flexile, a gente dobra aquele ângulo e faz com que ele seja dirigido para o bem e devolve, né? Aí é transformador. Isso é refletir. Isso tá então, que vocês reflitam sobre a vida para que a gente consiga transformar bem tudo e todos. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado a vocês pela paciência. Não, paciência não, isso aqui é gostoso. Gostoso fazer esse tipo de como é que se diz? De inter-relação, né? De troca, né? Troca, exatamente. Troca de impressões. Discípulo conversando com discípulo, né? Só que daí todos nós um dia
possamos tentar compreender a origem das coisas e fazer aquilo que a lei espera que cada um de nós porque a turma que está em casa, a turma que está nos assistindo agora, cada coisa que é falada aqui, o Jorge fica falando, e eu tenho certeza que cada um de vocês fica pensando enquanto ele fala. E isso que é o bacana, começa a raciocinar, né? Começa a ter a sua própria percepção, a sua própria visão, e isso fomenta também de você pesquisar mais depois, isso é bacana. Então, Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.